Este telescópio foi criado para nos mostrar as primeiras galáxias, mas ele começou a nos surpreender já nas primeiras 24 horas após o início da missão. Então ficou claro, algo incrível nos espera. Sim, estamos falando do telescópio James Webb, o que esse aparelho já conseguiu fazer pela ciência espacial. O telescópio James Webb é considerado com razão o sucessor de outro telescópio igualmente famoso, o Hubble. Recentemente, James Webb identificou uma estrutura misteriosa com impressionantes 13,8 bilhões de anos. Ao mesmo tempo, o Big Bang também ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Ou seja, essa estrutura é mais antiga do que o universo como o conhecemos. E isso levanta muitas perguntas entre os cientistas. Será que essa estrutura pode realmente ser mais antiga do que o universo? Qual foi o papel do Big Bang nisso tudo? Vamos descobrir mais sobre a descoberta de James Webb. Vamos começar pelo principal. Como James Webb conseguiu detectar uma estrutura tão antiga assim? Primeiro precisamos entender o que é essa estrutura. É uma estrela. Ela está localizada na constelação de Libra, a 190 anos-luz do nosso planeta. Seu nome é Henry Draper 14.283, ou Estrela de Matusalém, em homenagem ao personagem bíblico, o avô daquele famoso Noé. Curiosamente, Matusalém é o homem mais velho cujo nome foi mencionado na Bíblia. Ele viveu 969 anos. A estrela está próxima da Terra e pode ser vista por telescópio. Ainda assim, a Henry Draper 14.283 é uma estrutura cósmica antiga e única. Além disso, esse astro é também muito rápido. Sua velocidade é de 1.300.000 km por hora. Já no ano 2000, os cientistas usaram dados do aparelho Hipparcos da Agência Espacial Europeia para determinar a idade de Matusalém. Na época, o resultado foi de 16 bilhões de anos. Esse número realmente chocou os cientistas. Com isso, surgiram muitas dúvidas. Como já dissemos, a idade do universo, ou seja, o tempo desde o Big Bang, é de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Na estrela Henry Draper 14.283, predominam hidrogênio e hélio, com ferro quase inexistente. O que isso indica? É lógico supor que o astro surgiu quando o ferro ainda não era comum. Porém, o fato de Matusalém ter mais de 2 bilhões de anos a mais que o universo parecia irreal e impossível. Então foi tomada a decisão de revisar a idade do astro para verificar se os métodos utilizados eram realmente corretos. Junto com isso, os cientistas se depararam com uma série de outras questões. Será que realmente havia erros no método de determinação da idade? Será que o universo pode ser mais velho do que pensávamos? E se a estrela veio de outro universo que existiu antes? Não devemos descartar todas essas versões. Primeiro, vamos entender o tempo. Vamos começar com a teoria do Big Bang. Dizem que a existência da estrela Matusalém contradiz essa teoria. A estrela não teve tempo de se formar. Se o Big Bang tivesse ocorrido há 13,8 bilhões de anos, não poderíamos negar isso, pois tais afirmações sobre a formação do universo são fundamentais. No entanto, recentemente tem se tornado cada vez mais comum a suposição de que, na verdade, o Big Bang aconteceu muito antes, ou seja, há 26,7 bilhões de anos. Ainda assim, mudanças tão significativas nos indicadores não são aceitas pela comunidade científica. Porém, ela não nega que certos erros nos cálculos realmente ocorreram. O Big Bang pode ter ocorrido há 15 bilhões de anos, mas ainda existem algumas dúvidas. Se o universo for realmente mais antigo, isso significa que nossos cálculos sobre a velocidade de expansão do universo também têm erros. E nesse contexto, é interessante pensar: qual seria a idade dos corpos celestes se o universo fosse mais velho? Por exemplo, se o universo tivesse 26 bilhões de anos, encontraríamos corpos celestes com 20 bilhões de anos.
Nós baseamos nosso raciocínio no fato de que o universo tem uma idade definida, um momento em que ele começou a contar o tempo. Mas e se tirarmos essa limitação? E se imaginarmos que o universo sempre existiu, que ele não tem um começo definido? Essas perguntas têm muitas respostas diferentes, tão grandiosas quanto o próprio universo. No entanto, os cientistas ainda seguem certas limitações. Afinal, em algum lugar deve haver um ponto a partir do qual contamos o início. No universo, também existem outros objetos bastante antigos, como por exemplo o aglomerado estelar M92 na constelação de Hércules. Já sabemos a idade de muitas estruturas cósmicas, mas parece que nada é mais antigo do que Matusalém. Já sabemos que a idade estimada do universo varia de 14 a 26 bilhões de anos. Ao calcular esses valores, não se leva em conta apenas a velocidade de expansão do espaço cósmico, mas também a idade dos corpos celestes mais antigos e das estruturas em grande escala. No entanto, é importante lembrar que, apesar de a determinação da idade das estrelas ser bastante precisa atualmente, ela não pode ser considerada definitiva. As razões para a margem de erro podem ser diversas, e o caso de Matusalém é bastante ilustrativo aqui. Considerando algumas divergências nos dados de massa, a idade da estrela varia de 12,2 a 13,7 bilhões de anos. Houve também outras estimativas: 16 bilhões, 14,46 bilhões, 12 bilhões de anos. O último valor está relacionado à idade do universo, e até mesmo as estimativas de 13,7, 13,8 bilhões podem ser atribuídas a uma série de imprecisões. Como os cientistas determinam a idade das estrelas? Normalmente, dois fatores principais são levados em conta: a composição e o brilho absoluto. Nas estrelas que se formaram no início do surgimento do universo, predominam o hidrogênio e o hélio. Quando esses astros morriam, surgiam outros elementos mais pesados, como o ferro, ou seja, quanto mais velha a estrela, maior a concentração de hidrogênio e hélio nela. Como mencionamos anteriormente, a composição de Matusalém é justamente desses elementos. Esse método não é perfeito. A concentração de elementos pesados nem sempre indica estrelas mais jovens, pois metais das primeiras supernovas foram distribuídos de forma desigual. Atualmente, cientistas desenvolvem outros métodos, mas sua eficácia e precisão ainda não foram comprovadas. Voltamos novamente às probabilidades e incertezas. A probabilidade de que a idade de Mafusail seja de 13,66 bilhões de anos é de 70%. Há uma probabilidade de 20% de que a estrela seja mais jovem que o universo e também 15% de que a idade de Mafusail seja maior que 13,66 bilhões de anos. Apesar de não conseguirmos chegar a um consenso, o fato de que Mafusail é o astro mais antigo do universo conhecido é inegável. Isso nos permite entender melhor o que é o universo, quais processos ocorreram nas fases iniciais de sua formação e como isso se reflete atualmente nas estruturas cósmicas. Talvez devêssemos deixar de focar só na cronologia do universo e passar a ajustar os modelos cosmológicos atuais. E isso, sem dúvida, é bom, pois assim podemos olhar objetivamente para a nossa realidade cósmica. E o telescópio James Webb desempenha aqui um papel fundamental. Ele também ajuda os cientistas a aprender mais sobre a matéria escura, como ela interage com as estruturas cósmicas e como influencia a formação do universo. James Webb se tornou para nós um dos principais guias para o universo, que está se tornando cada vez mais compreensível para nós. O telescópio alcançará ainda muitos exoplanetas e galáxias distantes. E o que você acha em quanto tempo receberemos ainda mais notícias incríveis do James Webb? Portanto, gostemos ou não das redes neurais, teremos que aceitar o fato de que elas já nos cercaram por todos os lados, por dentro e por fora, estando presentes não só dentro do nosso crânio, mas também na tela da sua geladeira. No entanto, não pensamos no fato de que a inteligência artificial pode ser usada em todas as áreas da vida, sem exceção, inclusive para a colonização de exoplanetas. Qual é o primeiro planeta que vem à sua mente? Exatamente, Marte.
Imagine, mesmo para lá, supondo que os astronautas esperem pelo momento de menor distância entre os pontos A e B, a viagem levará pelo menos meio ano. Você acha que durante esse tempo, a tripulação não vai precisar se comunicar com a Terra? Claro que vai, e mais de uma vez. Suponha que surja um problema a bordo, e em condições de voo espacial pode haver muitos deles. Para enviar uma mensagem para a Terra e esperar uma resposta, especialmente se o ônibus espacial já estiver bem longe, será necessário um certo tempo, e esse tempo os astronautas podem não ter. O que fazer quando uma solução pronta para o problema é necessária, como dizem, para ontem? É claro que a equipe de astronautas é composta por pessoas muito experientes e confiáveis, profissionais em suas áreas. Mas nós não sabemos exatamente que tipo de situação problemática pode surgir diante deles. É aí que a inteligência artificial entra em cena para ajudar. Basta inserir uma solicitação sobre o problema que surgiu, e a rede neural imediatamente fornecerá não uma, mas várias opções de solução. Essa abordagem pode até salvar a vida da tripulação. Isso é trabalho. Mas será que os astronautas nunca vão descansar? Claro que vão. Afinal, eles não são robôs sem alma, ao contrário da rede neural que controla os processos na nave. Dessa forma, a inteligência artificial poderá ajudar as pessoas até mesmo durante o lazer, sugerir hobbies, jogos interessantes, filmes, livros e, no final das contas, até entreter com uma conversa interessante. Desde o momento em que as pessoas começaram a pensar em construir colônias autônomas fora da Terra, foram iniciadas pesquisas não apenas de caráter técnico, mas também psicológico. Em longas viagens espaciais, a psique humana é submetida a cargas extremas. Lembre-se, por exemplo, do motim na estação orbital Skylab em 1973, quando os cosmonautas, em sinal de protesto, deixaram de se comunicar com o centro de voos por um dia inteiro. Eles não fizeram nada o dia todo, apenas admiraram as vistas pelas janelas. Imagine se algo assim acontecer, por exemplo, durante uma viagem para Marte. Para esses casos, uma série de ferramentas será incorporada à rede neural, para que ela possa atuar como um psicólogo profissional. Não se pode subestimar essa função da inteligência artificial, pois nem sequer imaginamos quais sobrecargas psicológicas aguardam uma pessoa durante voos longos. Atualmente, os futuros astronautas simplesmente não têm com o que comparar. A permanência de curto prazo na Estação Espacial Internacional não conta. Talvez, de forma distante, algo parecido possa ser sentido nas estações polares da Antártica, mas elas ainda estão na Terra, e não a milhões de quilômetros ou, pior ainda, a centenas ou milhares de anos-luz de distância dela. No entanto, a permanência na Antártica ainda ensina alguma coisa. A noite polar interminável e o frio infernal, que impede de sair por meses, criam condições que se aproximam, mesmo que um pouco, daquelas que aguardam as tripulações das naves espaciais. Acha que esse é o único problema, sem contar falhas técnicas e outros defeitos? Nada disso. Durante o voo, os astronautas podem enfrentar uma queda brusca das funções cognitivas ou até mesmo um emburrecimento completo. Por que isso acontece e como a inteligência artificial pode ajudar a evitar isso? A causa desses estados pode ser um simples estresse. Por exemplo, a pessoa pode imaginar que houve um vazamento de algum componente perigoso a bordo. Ou o astronauta, devido à desorientação e confusão, pode começar a tomar decisões inadequadas, colocando em risco a missão e a vida de seus colegas. Nesses casos, a inteligência artificial, que monitora e analisa constantemente a atmosfera da nave e outros indicadores, poderá dissipar ilusões e dúvidas com dados bastante concretos. A rede neural não vai falhar. Ao contrário da psique do cosmonauta, da sua visão e de outros sentidos, ela fará corretamente o acoplamento ou o pouso, tomará a decisão de usar a cápsula de resgate, detectará rapidamente uma falha e consertará o que estiver quebrado, coletará as amostras necessárias e realizará operações técnicas de alta precisão. O que você acha? A inteligência artificial será útil na própria exoplaneta quando os astronautas chegarem lá? Sem dúvida. Suponha que a viagem ao exoplaneta foi concluída e o ônibus espacial ou as naves pousaram com sucesso no corpo celeste. Aqui, o trabalho da inteligência artificial se torna indispensável
desde o ajuste dos sistemas de suporte e sua manutenção adequada, até a análise das condições, potenciais perigos e o cálculo de possíveis cenários. A rede neural exibirá os dados nos óculos de aviação fornecidos aos cosmonautas. Além disso, a inteligência artificial treinará diariamente o cérebro dos participantes com neuroginástica e outros exercícios. Como a rede neural é capaz de gerar oxigênio nas condições de Marte, e esses desenvolvimentos já estão em andamento, e sintetizar minerais úteis, talvez ela até comece a explorar exoplanetas sem a presença de pessoas. O que a inteligência artificial fará em Marte sozinha? Preparará módulos habitacionais, construirá uma fábrica de oxigênio, organizará a produção de alimentos e o cultivo de plantas em estufas. E as pessoas se juntarão depois, como dizem, com tudo pronto. Parece utopia, mas até o iPhone moderno, se fosse mostrado para alguém do século XIX ou mesmo do início do século XX, causaria furor e choque cultural. De que outra forma a revolução tecnológica das redes neurais pode nos ajudar na exploração de exoplanetas? Nada substitui a inteligência artificial na montagem de uma nave geracional, uma imensa nave, ainda hipotética, criada para abrigar pessoas por décadas ou séculos, permitindo que várias gerações nasçam, envelheçam e morram a bordo. Pelo menos para garantir que as novas gerações não se esqueçam da missão, por exemplo, alcançar um dos planetas do sistema de Próxima Centauri, será necessária a inteligência artificial. Além disso, as redes neurais podem ensinar de forma eficiente as crianças que nascerem na nave, contando a elas sobre a Terra e o patrimônio mundial da humanidade. Parece ficção científica, não é mesmo? Mas isso é só por enquanto. É preciso dar tempo para as redes neurais e tudo isso vai se tornar realidade. Esquecemos de mencionar um ponto importante. E se o planeta for habitado? Adivinha quem vai ser o primeiro a encontrar uma linguagem comum com os alienígenas? Não é como aquelas traduções ruins do inglês para o chinês. Claro, voltando ao assunto da nave geracional, é preciso admitir que nem tudo é tão simples quanto parece. Agora demos apenas uma passada superficial, tocando nos aspectos óbvios sobre os quais a inteligência artificial pode influenciar. Mas ainda existe o sério problema do envelhecimento. Em expedições de longo prazo, seria melhor se as pessoas vivessem pelo menos 10 vezes mais. E também há questões com a microgravidade, pois não se sabe que tipo de crianças nasceriam nessas condições. Mas isso já é outra história. Vamos voltar às redes neurais, assim como aos nossos fiéis assistentes na conquista de exoplanetas. Agora vamos surpreender vocês. Sabe como o principal defensor de todas as iniciativas de destaque da humanidade nos últimos anos, Elon Musk, vê a ideia de envolver inteligência artificial na colonização de planetas? Extremamente negativamente. No início da organização dos trabalhos para a preparação da colonização de Marte, o bilionário progressista apostava justamente na inteligência artificial, mas agora mudou de opinião. As redes neurais estão se desenvolvendo tão rapidamente que Elon Musk teme que elas possam prejudicar os colonizadores. Afinal, já há muitas ameaças por lá. Mutações, novos vírus, possíveis guerras entre gerações e agora ainda tem a inteligência artificial com sua possível revolta das máquinas. Imagine mais uma possibilidade, talvez um pouco cômica. Redes neurais usam impressão 3D para construir uma cidade completa em Marte, com indústrias, estruturas enormes e mineração. Porém, bloqueiam intencionalmente a chegada de humanos a esse paraíso tecnológico. Nada disso. O que acha Elon Musk? Por isso, a inteligência artificial pode não só planejar voos de longa duração, calculando com precisão os perigos potenciais, entreter as pessoas com conversas, atuar como professor para as novas gerações de colonos, analisar as condições do planeta, mas também se rebelar de repente. Nesse sentido, é útil ler a obra de Isaac Asimov, Eu, Robô. Mas o cenário fatal não precisa necessariamente se tornar realidade, certo? Então, por que não incluir desde já na fórmula da futura colonização de Marte e de outros exoplanetas um elemento como as redes neurais? O fim do mundo está muito próximo. Você pode guardar apenas 16 fotos, que servirão como um lembrete silencioso do planeta Terra. Quais fotos você deveria escolher?
Surpreendentemente, cientistas já pensaram sobre essa questão em 1977, quando trabalhavam no lançamento das sondas espaciais Voyager. Eles decidiram anexar discos dourados especiais a ambas as sondas, nos quais imagens codificadas foram gravadas, aquelas que poderiam contar sobre o nosso planeta. As sondas Voyager, junto com os discos dourados, se afastaram muito de nós, continuando a mergulhar na escuridão do espaço. E, muito provavelmente, algum dia isso será a única coisa que restará da humanidade e do nosso planeta. Parece sinistro, não é mesmo? O espaço não só nos atrai com objetos interessantes e misteriosos, mas também nos causa medo. O universo parece não ter fim e não sabemos o que está escondido de nós lá longe. Quando a perspectiva de voos para o espaço aberto se tornou possível, os cientistas começaram a considerar seriamente a teoria da loucura cósmica. Ela diz que estar fora da Terra, mesmo dentro de uma nave espacial, causa um medo intenso e piora o estado psicológico, quase levando à depressão e à loucura. O próprio termo loucura cósmica não é oficial, mas mesmo assim, distúrbios emocionais em astronautas foram documentados. Esse fenômeno foi bastante explorado na cultura popular, por exemplo, no jogo Outer Wilds, no filme Solaris, de Andrei Tarkovsky, e em 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Nessas obras, é possível sentir plenamente a solidão ameaçadora do espaço e seu poder destrutivo. Por exemplo, em Douglas Trumbull, no filme Corrida Silenciosa, e em Claire Denis, em Vida Social, em outra tradução, Alta Sociedade, está presente o tropo, trajetória inalterável da nave. A nave espacial não muda de curso e está em um caminho irreversível para a autodestruição. As plantas desempenham um papel especial nesses dois filmes. Em Vida Social, elas são sinônimo de sobrevivência, sendo a única fonte de alimento para o protagonista. Em Corrida Silenciosa, as plantas, ou melhor, apenas alguns exemplares do mundo vegetal, são tudo o que restou do planeta Terra. Um aspecto importante de muitos desses filmes são as lembranças dos protagonistas sobre a vida passada, o que é agravado pela sensação de desespero. Em Vida Social, momentos da infância surgem na memória do protagonista de forma caótica. Já no jogo Under a Star Cold Sun, as lembranças se manifestam de outra maneira. Para o protagonista, elas são uma verdadeira armadilha. Chega ao ponto de os elementos da nave espacial, aos olhos dele, se transformarem em ruas familiares. Isso é uma verdadeira loucura. Vamos voltar aos discos dourados das sondas Voyager. Além de fotografias, eles também contêm músicas codificadas. Entre elas, há a melodia Paspovarna, uma composição de uma orquestra tradicional indonésia. A palavra Paspovarna, traduzida do idioma javanês, significa tipos de flores. Há algo mágico e encantador nessa composição. Ao mesmo tempo, há nela notas perceptíveis de inquietação. Isso é tão parecido com o espaço aberto. Ele inspira encanto e depois inquietação. A melodia transmite também nossas emoções em relação à missão Voyager. Primeiro sentimos um verdadeiro entusiasmo e depois ansiedade, pois a espaçonave já está cercada pelo vazio há muito tempo. Tudo isso porque, no espaço interestelar, os objetos estão a distâncias enormes uns dos outros, medidas em muitos anos-luz. Achamos que o espaço parece assim, mas na verdade ele é assim. No espaço, tudo está em movimento: planetas, satélites e estrelas. Ainda assim, para nós é um lugar assustadoramente silencioso e solitário. Se alguém decidisse travar uma batalha no espaço, ela aconteceria em um silêncio sinistro, sem explosões, gritos ou vitória. Para nos orientarmos nessa escuridão total, começamos a usar ondas de rádio. Foi justamente com elas que enviamos sinais ao espaço, na esperança de que uma civilização extraterrestre um dia os recebesse. Infelizmente, a maioria dos sinais enviados por nós simplesmente se perderá no vazio. Os discos dourados das sondas Voyager são cápsulas do tempo e valiosas fontes de informações sobre a Terra para possíveis civilizações extraterrestres. Eles oferecem um meio confiável e duradouro de transmitir dados. O que os extraterrestres podem aprender com isso?
Além de imagens e músicas, eles receberiam gravações dos sons da Terra, saudações do secretário-geral da Organização das Nações Unidas em diferentes idiomas, o som dos oceanos e mares, sons de vários animais e pássaros. Por exemplo, há até uma gravação dos gritos de um chimpanzé. Sobre o que será que os extraterrestres pensariam ao decifrar tudo isso? Será que eles nos entenderiam corretamente? Se eles interpretassem isso da forma que gostaríamos, será que fariam uma viagem até a Terra? E se soubessem de nós, mas por alguma razão continuassem em silêncio? Aqui vale a pena falar sobre a famosa hipótese da floresta escura, que apareceu pela primeira vez na obra do escritor chinês de ficção científica Liu Cixin. Essa teoria responde por que não devemos buscar civilizações extraterrestres conscientemente. Na ficção científica, esse tema já foi abordado várias vezes, discutindo se vale a pena buscar contato com vidas extraterrestres. Em algumas obras da cultura popular, os alienígenas com intenções claramente hostis vieram ao nosso planeta tentando conquistá-lo ou, pior ainda, destruí-lo. No entanto, o maior medo, é claro, vem do desconhecido. E se o mal estiver escondido em algum lugar distante e nós nem soubermos da ameaça que paira sobre nós? Logo atrás dos alienígenas, vem a ameaça do isolamento. E se estivermos completamente sozinhos nas profundezas infinitas do cosmos? O roteirista de 2001, Uma Odisseia no Espaço, Arthur Clarke disse: ou estamos sozinhos no universo ou não. As duas opções são igualmente assustadoras. Se pensarmos bem, a Terra é o lugar mais seguro para nós. Júpiter serve de barreira contra asteroides com sua força gravitacional, e o vento solar nos protege da radiação interestelar. Surpreende, mas os outros planetas do Sistema Solar vivem em constante desastre natural. A famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter é uma tempestade poderosa, maior do que o nosso planeta. Em Venera, alguém queimaria na hora. Em Mars, o sangue ferveria pela atmosfera rarefeita. Do outro lado estão Urã e Neptuno, onde a temperatura é centenas de graus abaixo de zero. Claro, fora do Sistema Solar, existem milhares de exoplanetas. Nós procuramos mundos parecidos com a Terra, mas ainda não encontramos vestígios de organismos vivos extraterrestres. Sabemos tão pouco sobre a origem da vida em grandes escalas que talvez organismos vivos não surjam em outros mundos, tornando nossas buscas inúteis. Ainda precisamos responder a essa questão. O espaço nem sempre foi fonte de medo. Em muitas culturas antigas, ele era representado como uma cúpula repleta de estrelas que cobria a Terra. Com o passar do tempo, o espaço foi ficando cada vez maior em nossa imaginação, mas muito pouco se falava sobre a escuridão infinita. Na época, os cientistas estavam certos de que acharíamos uma civilização extraterrestre em algum planeta. Aos olhos de nossos antepassados, a ciência espacial e a visão sobre seu futuro eram bastante ingênuas. Nas obras antigas, às vezes iam à Lua com pássaros ou catapultas. Uma missão verdadeiramente insana pode ser chamada a do foguete Soyuz 20 e um em 1976. A tripulação deveria permanecer na estação espacial Salyut 5 por 60 dias, mas após apenas alguns dias, a equipe relatou que toda a estação estava cheia de um forte cheiro tóxico. A missão teve que ser adiada por causa disso. No entanto, quando uma equipe reserva chegou à estação, não havia cheiro algum. É bem possível que tenha sido apenas uma alucinação coletiva, provocada pelo confinamento em um espaço fechado. No entanto, nem sempre nos sentimos seguros, nem mesmo na Terra. Isso aconteceu em 1816. Naquela época, as pessoas temiam seriamente que o Sol fosse se apagar. Foi quando os telescópios detectaram manchas solares e também registraram uma queda de temperatura na Terra. Esse evento ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Tudo isso levou a um aumento na quantidade de nevascas no hemisfério norte. Claro que isso causou muito alvoroço, mas, como você pode imaginar, no final tudo acabou bem. Depois ficou claro que as manchas solares não estavam ligadas às nevascas. A culpa de tudo foi a erupção do estratovulcão Tambora. Cosmos, ao mesmo tempo belo e assustador. Toda a nossa civilização é apenas um grão de poeira nesta quieta infinitude. Nós não sabemos o que vem a seguir
para onde estamos indo e o que nos espera lá longe. Você está vendo o Suslika? Olhe com atenção. Não ver algo não significa que não exista. Uma frase do filme Deu a Louca no Mundo, que virou ditado popular, ilustra bem como pensamos sobre extraterrestres. Curiosamente, eles são avistados não só por pessoas à margem da sociedade ou em delírios sobre esse assunto, até mesmo pessoas poderosas do mundo se pronunciam de forma bastante clara, como por exemplo, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos da América. O que exatamente ele disse sobre esse assunto? Barack Obama, em uma entrevista para o programa de televisão The Late Show with James Corden, confirmou que militares das Forças Armadas dos Estados Unidos viram OVNIs com seus próprios olhos várias vezes e ficaram impressionados com a complexidade das manobras realizadas pelos objetos voadores não identificados. Nem mesmo uma das maiores potências do mundo possui algo assim em seu arsenal. Para Obama, é incompreensível como esses movimentos são possíveis fisicamente. Vale lembrar que ninguém sugere a presença de seres extraterrestres em naves estelares. A inteligência e os serviços especiais estão preocupados com a possibilidade de outras potências possuírem essa tecnologia. Sem dúvida, Obama, assim como a liderança do seu lado em geral, encara teorias da conspiração e a crença em homenzinhos verdes com ceticismo e humor. Mas qual incidente exatamente o ex-presidente discutiu com o famoso jornalista? A questão é que, em 2019, surgiram vídeos e fotos mostrando cenas de perseguição de navios de guerra dos Estados Unidos da América por objetos desconhecidos no céu. O incidente ocorreu na costa da Califórnia. Na entrevista, Obama mencionou seu interesse pelo tema, afirmando que logo após assumir o cargo se envolveu com questões de OVNIs. Por isso, segundo ele, o presidente perguntou diretamente aos colegas do órgão responsável se existiam no país laboratórios secretos ou bases do tipo Área 51, onde estariam guardados certos artefatos que comprovassem a intervenção extraterrestre nos assuntos da Terra. Na frente das câmeras, o Sr. Obama disse que, como resposta a essa pergunta direta, garantiram a ele: as autoridades não mantêm, não financiam e, obviamente, não escondem nada do público desse tipo. Shanky Hill, oficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos da América, afirmou que objetos voadores não identificados cruzam livremente os céus da Terra. E aqueles OVNIs que foram observados em 2019, segundo suas estimativas, estão 1000 anos à frente das nossas tecnologias. Uma afirmação ousada, considerando que, além dos vídeos, não temos nenhuma outra prova. Não sabemos que tecnologia é essa, e só podemos concluir cientificamente conhecendo todos os detalhes técnicos. Caso contrário, a pessoa que afirma o contrário e tenta provar a existência de alienígenas com base em alguns vídeos impressionantes acaba se tornando um típico adepto da pseudociência. Além de outras qualidades notáveis, Obama é bom em humor negro. Em entrevista a Michael Smercani, Obama foi ainda mais enfático em suas declarações. Quando questionado sobre o livro dos segredos, supostamente guardado nos cofres do governo dos Estados Unidos da América, o presidente fez uma piada sombria. Se eu contar, vou ter que te matar. O que seria esse livro? Dizem que no Pentágono ou em outro departamento de alto escalão dos Estados Unidos há um tomo com todos os segredos do Estado. Supostamente, desde 1947, os eventos mais marcantes e cuidadosamente ocultados são registrados nele. E o primeiro deles é o desastre no estado do Novo México, que aconteceu com a nave dos extraterrestres. Muitos entusiastas do desconhecido têm certeza de que os corpos desses homenzinhos verdes ainda estão guardados em algum porão do governo. Na Área 51, no deserto de Nevada, naves de origem extraterrestre são testadas secretamente pelo governo dos Estados Unidos da América. Então o jornalista perguntou ao principal líder do país se tudo isso era verdade ou apenas boatos infundados. Mas recebeu uma resposta estranha, que só aumentou a excitação das inúmeras pessoas usando chapéus de papel alumínio. Mas, como sabemos, eles nem precisam de um motivo para isso. E o que outras figuras conhecidas, incluindo presidentes, pensam sobre esse tema delicado? É impossível convencer o cidadão comum de que os governos mundiais não escondem nada. A crença em conspirações e teorias da conspiração há muito superou o grau de devoção a todas as religiões juntas. Por isso, às vezes, nos discursos de formadores de opinião,
aparece uma breve informação sobre alienígenas ou temas ligados a eles. Se acreditarmos nas explicações do paradoxo de Fermi, que respondem detalhadamente à pergunta fundamental, então onde estão todos eles? Existem algumas suposições sobre por que ninguém entrou em contato conosco até agora, pelo menos de forma evidente. A culpa pode ser das extinções periódicas que impedem o desenvolvimento das espécies, da ausência de vida fora da Terra ou da falta de seres inteligentes capazes de criar um transmissor ou ônibus espacial. Também pode existir algum limite hipotético que, em determinado estágio, leva à autodestruição da civilização. Mas então, como explicar os vídeos e fotografias que mostram coisas bastante estranhas, movimentos bruscos e rápidos de objetos desconhecidos que não se parecem com nada terrestre? E o que afinal dizem os líderes mundiais sobre esse problema? Vamos começar com Winston Churchill, que certa vez escreveu um artigo intitulado "Estamos sós no universo?". Esse famoso político baseava-se no princípio de Copérnico, que afirma que a vida no planeta Terra não pode ser única e exclusiva, considerando o tamanho incrível do universo. Churchill comentou isso publicamente várias vezes. Já que Hillary Clinton foi ainda mais longe. Em sua campanha eleitoral, ela jurou ao eleitorado que certamente tornaria públicos todos os documentos relacionados ao tema delicado. O marido dessa mulher famosa também não ficou alheio à discussão desse assunto. Em uma das entrevistas para Jimmy Kimmel, Bill Clinton afirmou que está praticamente certo de que alienígenas tentaram visitar a Terra várias vezes. E Ronald Reagan chegou a gritar diretamente do palanque que uma invasão alienígena deveria unir ainda mais a civilização humana. A humanidade já consegue se autodestruir sozinha. E grandes líderes de opinião pública, infelizmente, não estão imunes a uma má educação, pensamento limitado e ao desejo de encontrar respostas simples para questões complexas. Mas, em geral, os principais líderes dos estados são muito cautelosos em suas suposições. Afinal, eles são o porta-voz da época, e cada palavra dessas pessoas tem um peso enorme. Já os cientistas não são tão modestos. Eles propõem várias hipóteses e opções. Por exemplo, o cosmólogo britânico Martin Rice acredita que todas as visitas de alienígenas são inventadas. Mas isso não significa que a inteligência extraterrestre não exista. Na opinião do cientista, ela existe, mas está ocupada não em observar nossa agitação insignificante, e sim com assuntos muito mais sérios, refletindo sobre o universo. E isso exige uma quantidade enorme de tempo e uma inteligência extraordinária. Consequentemente, eles se importam conosco tanto quanto nós nos importamos com as formigas. O astrólogo do projeto Search for Extraterrestrial Intelligence, Seth Shostak, também recorre a uma analogia semelhante, só que sob outro ponto de vista. Ele lembra que as moscas das frutas ou besouros nem sequer suspeitam da nossa existência, embora vivamos com eles no mesmo planeta e até possamos estar no mesmo espaço. Talvez essa analogia seja ofensiva para a humanidade, mas ela faz sentido. De fato, e se os alienígenas vivem bem ao nosso lado, mas para perceber isso, precisamos entender como eles deveriam ser. Não se trata do clichê da ficção científica sobre alienígenas disfarçados, mas das várias teorias sobre realidades paralelas e planos alternativos de espaço-tempo. Mas isso é física quântica, isso é complicado. Já o slogan "Os alienígenas estão entre nós" é simples, fácil de entender e extremamente impactante. Vamos voltar por um minuto às declarações de pessoas públicas e organizações. Existem alguns fatos relativamente novos de reconhecimento de visitas periódicas de alienígenas ao nosso planeta. No verão de 2021, durante o governo de Donald Trump, o governo dos Estados Unidos da América finalmente decidiu publicar um relatório sobre OVNIs, onde revelou algumas informações secretas ou apresentadas como secretas, desmentiu uma série de mitos e também reconheceu parcialmente o fato de visitas alienígenas à Terra. A partir de 2004, as organizações competentes dos Estados Unidos da América registraram 144 relatos atribuídos à origem alienígena. Isso quer dizer que as pessoas presenciaram esses eventos? Nem sempre foi assim. Os pilotos militares americanos encontraram objetos voadores não identificados apenas 11 vezes. Esses objetos tinham aparências variadas, não só o formato clássico de discos voadores. Podiam ser luzes, faixas, pontos ou até fogos de artifício. As outras vezes foram registradas por diversos instrumentos.
Será que o governo dos Estados Unidos da América realmente admitiu de forma tão confiante e categórica que somos visitados regularmente por alienígenas? Não é bem assim. Após declarações ousadas, o governo recuou e afirmou que talvez as testemunhas ou os especialistas que trabalham com os sensores tenham interpretado tudo de forma errada. Por isso, não foi possível afirmar nada com certeza. E novamente, essa incerteza. Tudo terminou assim. Representantes do governo dos Estados Unidos da América esperam em breve obter fatos irrefutáveis e já se comprometem a levar informações sobre extraterrestres mais a sério. Também afirmaram que os OVNIs representam uma ameaça direta à segurança nacional. E novamente surgem na cabeça imagens de extraterrestres com blasters. Mas aqui, o que se quer dizer é que, para a inteligência de qualquer potência, tecnologias desconhecidas que estejam à frente das tecnologias dessa potência representam uma ameaça. Um dos maiores gênios científicos da atualidade, Stephen Hawking, é difícil discordar disso. Teorizando, ele alertava a humanidade a não procurar extraterrestres nem tentar contato, para não prejudicar nossa civilização. Do que esse astrofísico que por anos usou cadeira de rodas estava alertando, Stephen Hawking acreditava que, para civilizações avançadas, poderíamos ser apenas fonte de recursos sem outro interesse para eles, além dos terráqueos e seu planeta. Ele falou tudo isso em uma série documental de televisão transmitida no Discovery Channel. Foi lá que Hawking usou um exemplo brilhante e irônico sobre a chegada de Colombo à América e, como resultado, a escravização dos indígenas. Sempre existirão pessoas que buscam crer em algo além do que a ciência moderna oferece atualmente. A crença em magia, milagres e forças superiores sempre acompanhou a civilização humana. Não há nada de errado em querermos acreditar em vizinhos benevolentes, ou nem tanto, no universo. No final das contas, é bem possível que encontremos esses vizinhos. O telescópio James Webb é um tema frequente de conversa em nosso canal. Ele nunca decepcionou vocês e continua nos surpreendendo. Uma de suas conquistas importantes é a imagem detalhada de 19 galáxias espirais próximas. Que conhecimento podemos obter dessas imagens? Isso vai nos ajudar a entender melhor a natureza das galáxias espirais, que são o tipo mais comum de corpo no espaço? Neste vídeo, vamos comparar as imagens do James Webb com as imagens do Hubble. Estes são os telescópios mais bem-sucedidos de toda a história da ciência espacial. Nossa compreensão do cosmos seria muito mais pobre e limitada sem eles. No entanto, cada aparelho tem seus pontos fortes e fracos, e cada telescópio destaca detalhes diferentes. Por isso, será interessante para nós comparar as imagens dos mesmos objetos feitas tanto pelo James Webb quanto pelo Hubble. À sua frente está a galáxia NGC 1365. Ela é do tipo espiral e está a 75 milhões de anos-luz do nosso planeta. Primeiro, vamos analisar a imagem feita pelo Hubble. Ela foi capturada na luz visível. Observe, a poeira bloqueia a radiação das estrelas. Podemos ver claramente faixas escuras que cobrem as regiões internas da galáxia. Aqui também podemos notar as chamadas regiões de formação estelar, onde, consequentemente, novas estrelas se formam a partir de poeira e gases. São essas regiões brilhantes aqui. As estrelas pequenas e frias aparecem na imagem em cores vermelha e amarela. As estrelas mais massivas e mais quentes são mostradas em azul. Agora vamos passar para a imagem desta mesma galáxia feita por James Webb, mas já no espectro do infravermelho próximo. Aqui vemos uma maior variedade de cores. As azuis são as estrelas mais jovens, as vermelhas são as mais frias e mais antigas, e as estrelas de cor amarela têm características intermediárias. Preste atenção nas áreas verdes. Isso é poeira, que contém muitos elementos diferentes, incluindo carbono e silício. Por que ela brilha? O fato é que a poeira absorve a luz das estrelas, tanto no ultravioleta quanto no espectro visível. É por isso que a poeira é tão visível na imagem do James Webb. O que temos no final? A mesma galáxia parece diferente nas imagens de telescópios diferentes. Por exemplo, na imagem do James Webb, é possível ver a poeira e uma quantidade maior de estrelas fracas. Na imagem do Hubble, essas regiões são menos evidentes.
Cada imagem tem seu valor, cada uma fornece informações úteis. Para formar uma compreensão completa da galáxia, é necessário considerar esses dados de forma integrada, juntos. Esse mesmo princípio pode ser usado para comparar as imagens de outras 18 galáxias. As imagens do James Webb são únicas. Elas não se parecem apenas com as imagens do Hubble, mas também com as de outros instrumentos de pesquisa. Nas imagens do Webb, vemos detalhes que não aparecem em outras imagens. E isso nos dá mais possibilidades para pesquisar galáxias espirais. Uma das características únicas nas imagens de James Webb são as regiões de vazio, que lembram bolhas. A poeira e os gases se expandem sob a ação da radiação de estrelas massivas e supernovas, assim como dos ventos estelares. Essas regiões podem comprimir a poeira e os gases, influenciando assim a formação de estrelas. E claro, James Webb nos apresenta aglomerados estelares sob uma nova luz. Nas imagens, eles surgem de formas variadas, brilhantes ou apagados, conforme a idade das estrelas. Os aglomerados estelares podem ser vistos em áreas completamente diferentes, tanto no halo quanto nos braços. Essas estruturas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da formação da galáxia. Nas imagens do Webb, também se observam regiões alongadas, formadas principalmente por poeira e gases. Elas geralmente conectam entre si os fragmentos da galáxia espiral. Isso também é um tipo de canal que pode transferir energia. Isso, por sua vez, influencia as propriedades cinemáticas das galáxias. E, é claro, nem mesmo os buracos negros escapam do olhar atento de James Webb. São estruturas com uma gravidade incrivelmente forte, com uma massa bilhões de vezes maior que a do Sol. Elas estão localizadas no centro de muitas galáxias. Por exemplo, na NGC 1365, que analisamos anteriormente, o buraco negro está situado bem no centro dela. Os buracos negros, novamente graças à sua gravidade, atraem poeira e gás, o que também influencia a formação e o ciclo de vida das galáxias. Nas imagens do telescópio, eles aparecem como manchas, que podem ser tanto escuras quanto brilhantes. Vale notar que a imagem das galáxias feita por James Webb é usada em um projeto muito importante, cujo nome pode ser literalmente traduzido como Física de Alta Resolução Angular em Galáxias Próximas. Mas geralmente é usado o acrônimo Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxy. O objetivo desse projeto é estudar as galáxias espirais, seus estágios de desenvolvimento, usando dados obtidos de diferentes telescópios em ondas de luz de diferentes comprimentos. Cientistas de 30 instituições científicas de todo o mundo estão envolvidos nesse trabalho. No site FANGS você pode encontrar dados de 4 dos principais telescópios. São eles os conhecidos James Webb e Hubble, além do Grande Conjunto de Milímetros do Atacama, Grande Conjunto de Milímetros do Atacama e o Telescópio Muito Grande. O último utiliza telescópios de observação nos espectros próximo, óptico e infravermelho. Com ele, podemos observar como as estrelas se movem e a que velocidade. O Grande Conjunto de Milímetros do Atacama nos permite ver a poeira das galáxias e o gás frio utilizando a faixa submilimétrica. O Hubble, como você já sabe, mostra astros brilhantes na radiação visível e no ultravioleta próximo. E o James Webb, usando as faixas do infravermelho médio e próximo, nos permite observar a poeira galáctica. Esse volume de dados, coletado de diferentes instrumentos, nos dá mais possibilidades de pesquisa e permite formar uma visão o mais objetiva possível sobre as galáxias. O espaço é um lugar incrível. É fascinante observar como ele pode ser tão diverso e contraditório. Para cada um dos telescópios, o espaço se revela de uma maneira diferente. E a tarefa da comunidade científica é reunir todo esse conhecimento disperso e uni-lo em um épico mosaico do universo. Você já ouviu falar do projeto Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxies? O que acha? Esse projeto vai ajudar a ciência moderna sobre o espaço?